Fala galerinha do mal, como vai vocês? Meu nome é Pedro PX, esse é o Pipoca de Pedra. E hoje eu trouxe pra vocês um listaço sobre filmes que falam sobre a produção de filmes. É Hollywood falando sobre Hollywood aqui hoje. E eu espero vocês logo depois da vinheta. Pipoca de Pedra. Cara, que loucura, né? Eu adoro esse tipo de metalinguagem, livros sobre escrita, filmes sobre Hollywood, sobre filmagem, sobre o amor pelo cinema, todos esses bastidores. E ó, hoje é sem muito papo, porque a lista é gigante. Eu sei que o quadro aqui se chama 10 filmes, mas segundo minha lista aqui tem quase 50 pra gente falar hoje aqui, bem rapidinho mesmo. Eu já quero começar com duas menções honrosas, porque a gente não tem como não falar de Orson Welles, considerado aí por muitos o maior diretor da história e que Cidadão Kane é o maior filme já feito. Concordo? Não, mas estamos aqui pra falar realmente desse contexto um pouco mais geral. E tem dois filmes ali dele, cara, bem legal, não dele, né, sobre ele, que contam a história dele antes do Cidadão Kane. O Cidadão Kane foi o primeiro longa-metragem do Orson Welles, e tem dois filmes bem interessantes. Um deles é o Eu e Orson Welles, um filme de 2008, dirigido pelo Richard Linklater, que eu amo de paixão, né, o diretor da trilogia do Antes. E, enfim, tem o Zac Efron, que ele é meio que um estudante ali que vai ser abordado pelo Orson Welles para fazer a peça César, que foi a peça mais famosa ali do Orson Welles, antes dele entrar no cinema. Filme bem legalzinho. E voltando um pouco do tempo, mas avançando na cronologia, em 1975 saiu o The Night That Panicked America, é isso? É isso, The Night That Panicked America. Tô com a colinha aqui, não vou negar não, tem uma colinha aqui, que é na época que o Orson Welles estava na rádio ainda, e ele adaptou tão bem o conto Guerra dos Mundos do H.G. Wells, e um pessoal perdeu a introdução, que ali ia ser um audiodrama e tal, que quem sintonizou a rádio naquele momento achou que era o jornal e que tava rolando mesmo uma invasão alienígena, e saiu na rua gritando e tal, foi um caos. E aí fizeram um filme sobre isso. O filme é bem difícil realmente de achar, porque ele foi um filme pra TV de 1975, mas ele teve uma estreia mundial em DVD em 2014. Então, com isso, ele ficou um pouquinho mais fácil aí de achar. Eu acho que não tem no streaming, mas o Jack Sparrow deve conseguir ajudar vocês. Agora sim, filme número 1 da nossa lista, desse top 10. É claro, se eu tô falando de Orson Welles, tô falando de produção de filme, é claro, eu tô falando de Mank, um dos merecidíssimos vencedores do Oscar, filme do David Fincher, que é um dos meus diretores preferidos ali, com Gary Oldman, com Amanda Seyfried, um baita elenco, e que foi um filme sobre a produção do Cidadão Kane, feito nos moldes que foi feito Cidadão Kane, né? Então, o filme não só é preto e branco, mas todas as técnicas ali de luz da meia-noite, todo o aspect ratio, tudo que o Orson Welles inovou na filmagem do Cidadão Kane foi usado pelo David Fincher para fazer o Mank, que na verdade ele é focado no Herman Wisniewski, acho que é assim que se fala o nome do maluco, que foi o co-autor ali do Cidadão Kane, que era um alcoólatra mega problemático ali. E o Orson Welles até aparece pouco nesse filme, ao contrário do RKO 281, que é um filme, inclusive esse nome era o título de produção do Cidadão Kane na época, e é um filme também sobre a produção do Cidadão Kane, só que mais focado no Orson Welles. E, enfim, é um filme que eu não vi ainda, é um filme de 1999. Pelo que eu pesquisei, ele bate bastante o martelo de que o Cidadão Kane foi mesmo o William Randolph Hearst, que era o magnata ali, dono dos maiores meios de comunicação ali na década de 10, década de 20. E é um filme que ele tem produção do Ridley Scott, ele ganhou um Globo de Ouro, ele ganhou um Emmy pela música, ele tá com 93% de aprovação no Rotten, então eu vou correr atrás, espero que você corra também. A gente discuta aqui nos comentários o que é esse filme, se ele vale a pena ou não. Vamos falar um pouco então dos anos 60, porque nos anos 60 a gente teve o que foi considerado o pior diretor da história do cinema, o pior diretor de todos os tempos, que foi o Ed Wood, e ganhou uma cinebiografia lá em 1994 pelo Tim Burton, com o Johnny Depp interpretando o Ed Wood, mas que pra mim ele vale pela interpretação do Martin Landau como o Bela Lugosi, o nosso eterno Drácula, que tava ali um Drácula fim de carreira e tal. Ele até ganhou o Oscar por essa interpretação do Bela Lugosi. Então é um filmaço, outro filme preto e branco, né? Esse moderno, porém preto e branco, mas que vale muito a pena. É um filme muito... como é que é a palavra? Subjugado? Não. Subestimado. Um filme muito subestimado do Tim Burton, que eu gosto demais. E esse filme tem curiosidade, porque ele tem o Vicente D'Onofrio, nosso queridíssimo rei do crime ali, interpretando o Orson Welles. Só que o Tim Burton não gostou da voz
voz do Vincent D'Onofrio interpretando o Orson Welles. Ele falou, não, você é muito parecido com ele, mas a voz não tá colando muito. Então ele chamou um cara, até pegar o nome desse cara aqui, eu não tenho o nome do cara aqui, mas é o dublador do Cérebro, do Pink o Cérebro, né, dos ratinhos lá, pra dublar o Vincent D'Onofrio, porque esse cara é um dos sócios do Orson Welles, ó, maluquice. E aí o Vincent D'Onofrio ficou mega decepcionado com o Tim Burton Quiz, né? Pô, eu fiz maior trabalho de atuação, o cara vai lá e me dubla em cima. E aí o Vincent D'Onofrio reuniu uma galera e fez um curta de 30 minutos ele mesmo, chamado 5 Minutes Mr. Welles, que conta uma história posterior ali do Orson Welles, que é quando ele fez o filme The Third Man, de 1949. E eu não vi o curta ainda, mas quero ver, porque essa história é bem legal. E já que a gente falou do pior diretor do mundo, vamos falar do pior filme do mundo, né? Algumas pessoas consideram o Plano 9 do Espaço Sideral, lá do Ed Wood, mas em 2003 foi meio que um consenso que o The Room foi o pior filme do mundo ali, do Tommy Wiseau. E o James Franco se dedicou a fazer um filme, ele mesmo, assim, ele dirigiu, produziu, atuou nesse filme que se chama O Artista do Desastre. É um filme, pelo menos é o primeiro filme que eu lembro de ter o James Franco e o Dave Franco, que são dois irmãos iguais, e conta realmente a história de como o Tommy Wiseau ele fez esse que é o considerado o pior filme do mundo. Vale muito a pena ver ele e na sequência ver o The Room, cara, é uma experiência única e divertidíssima. E mais uma menção, ó, tô só na menção roda, até agora a gente só citou 2 filmes, o resto é tudo menção. Outra menção aqui é o Deuses e Monstros, porque eu falei que do Bela Lugosi, né, que tava lá no Ed Wood, e o Deuses e Monstros é um filme sobre a vida do James Whale, que foi um dos maiores diretores desses filmes de terror ali da Universal. Ele fez o Frankenstein, né, o de Frankenstein, o Homem Invisível e tal, vários desses filmes. Pô, o cara mandava bem demais mesmo. Dominou ele a década de 30 e a interpretação dele é pelo Sir Ian McKellen, tá impecável no papel. Então quem quiser saber mais sobre essa época dos monstros da Universal ali da década de 30, vale muito a pena esse filme, Deuses e Monstros. Ele é de 1998, então ali um ótimo ano pro cinema, muito bom. E no mais ainda pro passado, né, a gente tava ali no final da carreira do Bela Lugosi, voltou pro James Whale, agora eu quero voltar mais um pouco para O Homem de Mil Caras, que é um filme sobre a vida do Lon Chaney, o pai do Lon Chaney Jr., obviamente, mas que pouca gente conhece, na verdade. Ele foi o cara que fez ali O Homem que Ri, que fez o Fantasma da Ópera, uma das primeiras versões do Médico e Monstro, o Conde de Notre Dame. Ele fez vários dos filmes das 2 primeiras décadas do cinema ali, né? Entre 1910 e 1930, ele fez mais de 40 filmes, e ele era considerado o Homem de Mil Caras, porque ele mudava muito, né? Vocês estão vendo aqui na tela alguns dos visuais do Lon Chaney. O cara era um gênio. Esse filme é bem antigo, de 1975, mas se você encontrar ele por aí, cara, não perde essa chance, que é um filmaço. Agora sim, o terceiro filme da nossa lista é o Hitchcock, um filme que eu amo muito. Eu vi ele porque ele foi indicado ao Oscar, senão ele teria me passado totalmente batido, assim. Mas é um... Cara, que filme delicioso de ver. É o Anthony Hopkins interpretando o Alfred Hitchcock, uma atuação que pra mim foi perfeita, assim. Eu vi muito programa do Alfred Hitchcock Presents ali, né? E pra mim a atuação tá impecável, claro, né? Anthony Hopkins nunca erra. E, enfim, o filme fala sobre a produção do Psicose, especificamente. Tem até o Ed Gein, né? Que foi o serial killer de verdade que inspirou a criação do Norman Bates. Então tem um pouco ali da questão como é que foi com o livro Psicose, que eu gosto muito também. E, enfim, né? Tem a Scarlett Johansson como a Janet Leigh, nossa eterna rainha do grito. E o James D'Arcy como o Anthony Perkins, né? Que foi o ator que interpretou o Norman Bates. É um filmaço. Tem a Helen Mirren também, né, cara, que faz a esposa do Alfred Hitchcock. Cara, um filmaço. Ao contrário de um que eu não gosto tanto, mas ele traz história bacana, só me incomoda um pouco a atuação do Toby Jones como o Hitchcock, pra mim não casou muito bem, que é o A Garota, que fala da obsessão ali do Alfred Hitchcock com a Tippi Hedren, acho que é assim que você fala o nome dela, que é a atriz principal ali dos Pássaros, né? Então um é sobre Hitchcock fazendo Psicose e esse é sobre o Hitchcock fazendo Os Pássaros. O quarto da nossa lista eu quero dar uma roubada aqui, ao invés de um filme eu quero trazer uma série que ganhou muito meu coração no ano passado, que é The Offer, né? A Oferta. Essa cadeira, ela tá num rangeção. No último vídeo deu agonia ouvir com essa cadeira rangendo, eu vou tentar ficar quietinho. Mas o The Offer
Offer, que saiu ali no Paramount Plus, que é a história do Albert Ruddy, que foi o produtor que fez o Poderoso Chefão, né? Então o filme conta a história do Poderoso Chefão, como que foi eles lidando com a máfia, com Frank Sinatra, com a política, encurtar o filme, lançar a versão normal, o Oscar, cara, tudo. Desde quando eles contrataram o Coppola, quando contrataram o Al Pacino, o Marlon Brando, cara, são cenas geniais mesmo. Eu amei muito essa série. E ela não só fala da produção do Poderoso Chefão, na série de 10 episódios de 1 hora, então ela fala muito sobre a ascensão da mulher na indústria de Hollywood e também sobre vários atores que estavam ali ao redor, tipo o Burt Reynolds, o Robert Redford, enfim. É um filme sobre a Hollywood dos anos 70, uma série sobre a Hollywood dos anos 70, ó, impecável, cara. Se você não viu, veja, pelo amor de Deus. Quem faz o Ruddy é o Miles Teller, garoto lá do Whiplash, que foi o seu Fantástico depois. Quinto filme aqui da lista, eu quero indicar o Walt nos Bastidores de Mary Poppins. Sim, eu sei, isso é uma passada de pano gigantesca ali pro Walt Disney, né? Ele não era esse seuzinho bonzinho Tom Hanks, principalmente nesse caso com a Pamela Travers, que foi a autora do Mary Poppins. Mas é um filme muito interessante para entender esse mercado, tanto de adaptações literárias quanto o mercado da Disney ali, na sua era de ouro, com o Walt Disney ainda vivo. É um filme, cara, muito interessante mesmo, assim, se você levar em consideração essa passada de pano. E tem a Emma Thompson ali no papel da Pamela Travers, que tá impecável, cara, ela tá perfeita no papel. E, enfim, é outro que vale muito a pena, a dobradinha, né? Veja esse filme e emenda ali no Mary Poppins, se você não viu ainda, né, que é um clássico, e que teve uma sequência recentemente que eu não vi. Se você viu, comenta aqui se você gostou pra gente trocar essa ideia. Sexto filme aqui da lista, eu quero indicar outro filme incrível e muitíssimo pouco visto, que é o Chaplin, de 1992. O filme é onde o Robert Downey Jr. interpreta o Charlie Chaplin durante toda a sua vida, né? O filme vai desde a infância até o momento em que ele ganhou aquele Oscar de culpa que a academia nunca tinha dado o Oscar pro Charlie Chaplin, porque ele foi exilado por ser comunista. Quando ele volta, ele recebe, ali, acho que em 72, o Oscar. Mas, cara, é um filme muito legal. O Robert Downey Jr., pra mim, é o maior papel da carreira dele. Fácil. Não tem essa de Homem de Ferro, Sherlock Holmes, Dr. Dolittle, não tem essa não. O maior papel da vida dele foi Chaplin, em 1992. E, nossa, é incrível mesmo. Se você nunca viu nada do Charlie Chaplin, pode ir tranquilo pra esse filme. Tem muito da passagem do cinema mudo pro cinema falado, tem a polêmica do casamento dele, tem de tudo nesse filme. É um épico mesmo, assim, que é delicioso de ver. E eu quero citar dentro dessa indicação O Miado do Gato. O nome do filme é muito bom, né? The Cat's Meow, O Miado do Gato, que é um filme sobre um episódio da vida do Charlie Chaplin, na verdade. Ele agora é mais coadjuvante, que é sobre a morte do Thomas Hinz, que foi um grande ator ali da época do início do cinema falado, e eles estavam numa festa no iate. Inclusive esse iate é do William Roloff, que é o verdadeiro Cidadão Kane, né? Olha como deu uma volta aqui na pauta. E, enfim, o Chaplin, ele tava nesse iate e teve essa morte misteriosa do Thomas Hinz, né? E o filme aborda as teorias da conspiração dessa morte. É um filme bem legal. E a participação do Chaplin é, tipo, descaracterizado. E roupa... Caraca, eu perdi o dom da fala. E cara limpa, assim, é muito bom. Vale muito a pena ver. Sétima indicação. Aí, agora a lista vai ficar grande de verdade. Porque eu quero falar do Aviador, que é um dos maiores filmes do Martin Scorsese, né? Principalmente dessa era dele com o DiCaprio. Pra mim, assim, tá no top 3 dos filmes que ele fez com o DiCaprio. E é incrível. Filme sobre a vida do Howard Hughes, um dos maiores filmes da história do cinema, se bobear, cara. Esse filme é muito bom. Sobre realmente o início ali do cinema, ele também traz essa questão da transição do cinema mudo pro cinema falado, né? O Howard Hughes, ele fez o grande Hell's Angel ali sobre os aviões da Primeira Guerra Mundial. Fez uma versão muda e teve que fazer uma versão falada do filme. O filme nunca se pagou. E o cara virou um maníaco, né? O cara virou doido e tal, se entregou no cinema, ficou mijando. Enfim, não vou dar spoiler porque pode ser que você não tenha visto o filme ainda. Mas o filme traz a Cate Blanchett como a Audrey Hepburn, incrível demais, assim. E, pô, é um filme que deu vontade de rever hoje, assim. Eu acho que eu vou pegar hoje e vou rever o Aviador, porque é um filme que eu amo demais. E eu peguei aqui alguns outros filmes que teve sobre o Howard Hughes, que eu não vi ainda, mas vou pegar pra ver. Tem um filme de 1977, que é A Vida do Howard Hughes. Tem o Vigarista do Ano, de 2006, com o Richard Gere, onde... Richard Gere? Richard Gere. Não lembro, é porque eu não botei o nome do ator aqui, mas eu acho que é com o Richard Gere. Que é sobre a escrita da biografia do Howard Hughes, né? E como que o cara forjou o documento pra conseguir escrever esse livro. Parece ser bem legal
legal também. Tem o Regras Não Se Aplicam, de 2016, também sobre a vida do Howard Hughes. E vale ressaltar que o Howard Hughes foi a inspiração pro Stan Lee e pro Steve Ditko criarem o Homem de Ferro, né? O Tony Stark. Ele é uma recriação do Howard Hughes. E já que a gente falou tanto aqui da transição do cinema mudo pro cinema falado, eu quero trazer a indicação aqui de uns filmes ficcionais, mas que dão pra entender bastante como era Hollywood nessa época, né? Nenhum dos filmes aqui eles tratam realmente de pessoas que existiram, mas eles tratam dessa época, de como foi a transição do cinema mudo pro cinema falado, que é uma área riquíssima da história do cinema. O primeiro e mais famoso, provavelmente, é O Crepúsculo dos Deuses, ali de 1950. Filmaço do Billy Wilder, né? Foi indicado a 11 Oscars, teve um musical em 93, tem o Cecil B. DeMille interpretando ele mesmo, que é incrível. Enfim, né? Se não viu, veja, né? O Boulevard Sunset, como é o título original, e que trata bastante dessa transição e de todas as tramóias que tinha ali por trás, que, enfim, só veja. Será que dá pra ver essa música que tá tocando aí? E ele faz parte, cara, de uma lista de filmes que eu gosto de considerar que é filmes que todo mundo fala, mas ninguém nunca viu. O Crepúsculo dos Deuses é um, o Cantando na Chuva, de 1952, é outro, do grandioso Gene Kelly ali, co-estrela e co-dirige o filme, e claro, com a Debbie Reynolds, né, a eterna queridíssima Debbie Reynolds, que era a mãe da Carrie Fisher, né, da princesa Leia. E, enfim, é incrível, né? O filme tem musicais absurdos e o mais famoso é o Singing in the Rain, mas tem outros que vale muito a pena você ver o filme inteiro e entender sobre o que o filme tá falando ali, que também é essa transição, né, do cinema mudo pro cinema falado, que também é o tema de O Artista, de 2011, filme que ganhou, acho que 5 Oscars, foi indicado a 10, que foi o primeiro filme preto e branco a ganhar um Oscar desde 1929, que foi um dos primeiros Oscars. E, enfim, é um filme que eu não gosto tanto, eu achei ele bem meia boca, mas um filme importantíssimo aí, pô, um filme mudo, preto e branco, feito em 2011 e que ganhou um Oscar, né? Então, é bem bacana o filme americano e francês. Veja aí. E pra fechar, temos o recente Babylon, do Damien Chazelle, que pra mim é a divindade do cinema atual ali, pra mim nunca errou. Gosto muito de todos os filmes que o Damien Chazelle fez. E ele fala muito de cinema, né? Ele tinha falado bastante de cinema no La La Land, sobre isso, né, sobre uma atriz iniciante ali em Los Angeles, e fala um pouco de cinema também agora no Babylon, que é sobre essa transição do cinema mudo para o cinema falado e dos perigos que eram de fazer um filme ali na década de 20 e 30 do cinema, né? Um filmaço, Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire e grande elenco. Oitavo filme aqui da nossa lista, eu quero trazer um filme muito polêmico, mas que eu gostei muito também do ano passado, que é o Blonde, da Netflix, né? Com a Ana de Armas interpretando a Marilyn Monroe durante sua infância abusiva e os abusos que ela sofreu em Hollywood e tal. Cara, pra mim é um grande épico mesmo, assim, da Netflix. Ana de Armas tá incrível no papel. Dos filmes que eu vi sobre a Marilyn Monroe, foi o que eu mais gostei. Eu já tinha gostado ali dos 7 Dias com Marilyn, que é interessante. E tem um filme de 98 que saiu na HBO, acho que ele até tem na HBO Max, eu acho, que é o The Rat Pack, que era aquele grupinho ali, né, do Frank Sinatra, do Sammy Davis Jr., e que a Marilyn Monroe fez parte também, onde o pessoal atuava junto. Eles fizeram o 11 Homens um Segredo todo com esse Rat Pack, e era um grupinho ali que se reunia em Las Vegas, nos cassinos. Tem um filme sobre esse grupo, onde o nosso queridíssimo e saudoso Ray Liotta faz o Frank Sinatra, o Don Cheadle faz o Sammy Davis Jr. e a Barbara Niven faz a Marilyn Monroe. Mas o do meu coração mesmo é o Blonde. Não é um filme pra qualquer um. Eu sei que é um filme muito questionável, mas eu não tava lá. Eu não vi a vida da Marilyn Monroe, então pra mim é um filme bom. Pode não ser uma boa adaptação, mas é um bom filme. E nesse eu quero citar aqui algumas atrizes também que tiveram uma vida bastante sofrida por conta do seu estrelato. Uma delas e das mais famosas é a Judy Garland, né? Que ela teve 2 filmes bem famosos ali. Um é A Vida de Judy Garland, com a Judy Davis e o Hugh Laurie, né? O nosso queridíssimo Dr. House, que saiu ali em 2001. Esse é um épico de 3 horas e cacetada aí, mas que cobre tudo, né? Desde a infância até os últimos dias ali da Judy Garland, filmaço, assim, e uma produção maior, apesar de ser uma produção independente, mas mais grandiosa, que foi o Judy, que saiu ali em que ano? 2019. E aqui no Brasil ele ficou como Muito Além do Arco-Íris, né? Judy, Muito Além do Arco-Íris. E tem a nossa queridíssima Renée Zellweger, né? A Bridget Jones, ali no papel da Judy Garland, mais focada ali no final da carreira, né? Se você quer ver o filme pra ver sobre o Mágico de Oz, não vai ver tanto, é mais sobre o final da carreira da Judy Garland, que, porra, realmente teve uma vida bem difícil ali, e 2 filmaços sobre a vida dela.
dela. E eu trouxe algumas menções honrosas aqui que eu anotei, ó. A história da Elizabeth Taylor, de 1995. A vida de Audrey Hepburn, de 2000. A Estrela Mirim, a história da Shirley Temple. Essa é triste. 2001 esse filme. Que é a maior estrela mirim que a gente teve, né? Que é pegar ela criança pra atuar e quando ela cresceu, ela foi jogada fora por Hollywood mesmo. Mega ignorada. A história da Shirley Temple, cara, é muito triste mesmo, assim. Se não achar o filme, pelo menos lê a história dela, que vale muito a pena. E a misteriosa morte de Natalie Wood, de 2004, sobre o caso dela com Robert Wagner, como ela morreu misteriosamente quando foi passear de barco com ele, e o Christopher Walken, dois estavam ali no barco. Esses 4 filmes, eles têm somente em versão pra TV, então são bem chatinhos de achar, mas a morte da Natalie Wood, ela tem uma menção no Era Uma Vez em Hollywood, né, no 9º filme do Quentin Tarantino, ali com DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, e, enfim, tem uma mençãozinha, uma brincadeira, na verdade, com esse fato da morte da Natalie Wood, como se ela fosse a mulher do personagem ali do Brad Pitt. E, é claro, né, o foco desse filme, na verdade, é a vida da Sharon Tate, né, que foi uma grande atriz. Em Ascensão ali, a esposa do Roman Polanski. Então, de certa forma, ele conta a história de várias coisas de Hollywood ali, de 1969, né, a ascensão do Bruce Lee em Los Angeles e tal. É um filmaço, ficcional, né, principalmente o final, muda bastante, mas que tem coisas ali que realmente aconteceram. E já que a gente tá falando de histórias ficcionais com um pouquinho de verdade, eu quero indicar mais 3 aqui. O primeiro é O Sombra do Vampiro, que é um filme sobre como foi feito o Nosferatu, né? Aquele clássico do expressionismo alemão de 1922, do F.M. Marmou, sei lá, não que acerta o nome desse diretor, mas que é um filme bem legal. Esse diretor, o F.M., ele é interpretado pelo John Malkovich, e o Mark Schreck, Schreck? Acho que tá Schreck. Mark Schreck é interpretado pelo William Dafoe, inclusive o papel foi escrito por William Dafoe, né? E ele conta a história de como eles gravaram. Realmente tem muita coisa ali de que realmente aconteceu, só que eles tomam a liberdade de um boato que tinha na época, de que o Mark Schreck, na verdade, era um vampiro mesmo, né? Então eles contam a história como se o F.M. Murmamu, eu vou pegar aqui o nome desse cara, não é Murmamu, é Mumal, F.M. Mumal, ele tivesse realmente buscado um vampiro de verdade para fazer o Nosferatu, que aí é o Mark Schreck, né, interpretado pelo William Dafoe. E esse papel, inclusive, foi o que fez o William Dafoe ser contratado pro Duende Verde, que o Sam Raimi viu esse filme e contratou ele, né? Então é um filme bem legal, cara, muito legal mesmo. Enfim, outra dobradinha excelente, veja ele, veja Nosferatu, pode ver o remake também de 79 ali, que eu gosto bastante, e vai sair um remake agora, esse ano que vem, não lembro, com o Robert Eggers na direção, né, o diretor ali da Bruxa e tal. Fala, hoje tá ligeira. Outro semi-ficcional que eu gosto muito é A Invenção de Hugo Cabret, também do Martin Scorsese, que conta a história ficcional desse menino, Hugo Cabret, né, acho que é baseado até no livro, mas que tem ali um paralelo com a vida real do Georges Méliès e a criação do Viagem à Lua, né, que foi o filme que estourou a criação do cinema mesmo ali. Tem Salvador Dalí, tem uma maluquice aí nesse filme. Então, ele é outro semi-ficcional que eu gosto bastante. E o Ave César, dos irmãos Coen, né, eu adoro tudo que os irmãos Coen faz. E esse, cara, acho que esse é talvez o filme mais estrelado deles, ou o elenco desse filme. Tem Channing Tatum, o George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Frances McDermott, Tilda Swinton, cara, tem o Christopher Lambert e o Raiden, o nosso querido Highlander, tá nesse filme. E ele conta a história realmente da década de 50 ali. Eles vão fazer um filme sobre a vida do Júlio César e, enfim, tem uma porrada de intrigas ali, escândalos. Tem um cara que ele é o Josh Brolin até, no filme, que ele é um consertador, então toda vez que tem um escândalo em Hollywood, ele dá uma abafada ali no caso, e ele tá segurando os escândalos desse filme de 2 fofoqueiras ali, de um tabloide, divertidíssimo, né, isso põe sempre uma comédia muito boa. E esse filme ele tem vários paralelos com atores reais, eles não usam o nome dos atores, mas você consegue identificar que um deles ali é o Gene Kelly, do Cantando na Chuva, que um ali é a Carmen Miranda, que outro ali é o Robert Taylor. Tem vários paralelos ali, danadinhos dos irmãos Coen. Cansei, mas vamos lá, nono filme da nossa lista é o Hollywoodland, um filmaço também sobre a história da morte misteriosa do George Reeves, que foi um dos primeiros Superman, né? Acho que antes dele só teve o Kirk Allen, teve outro, não tô lembrado agora. Mas ele foi o Superman de ter o primeiro longa-metragem, de ter a série lá em 6 temporadas, começou preto e branco, terminou colorido. E quem interpreta ele no filme é o Ben Affleck, cara, vale por ver o Ben Affleck gordinho vestindo a roupa do Superman, só isso paga o filme. Mas é um caso mega misterioso, inclusive, se você gosta de podcast, ouça o meu podcast, o Pipocast, o podcast com estouro, já passou várias pessoas famosas lá, a gente tem episódios de fofoca,
fofoca também, e tem o Poltercast, que acontece lá. E a gente fez um episódio sobre casos bizarros de Hollywood, inclusive contando essa história aí do George Reeves. Acho que a gente conta da Natalie Wood também lá, não lembro. Ouve lá e me conta. Foi um episódio em 2 partes, bem legal que a gente fez. Pesquisa aí que você acha facinho. Mas voltando aqui, Hollywoodland enfim, é esse filme sobre a morte misteriosa do George Reeves. Não tem muito o que dizer, né? Ele conta um pouco da vida do George Reeves, tudo em torno da festa onde ele apareceu morto no seu quarto. Último filme aqui da lista, mas também cheio de menções honrosas, eu quero falar sobre a indústria de filmes adultos. Eu não tô querendo usar aquela palavra, vai que o YouTube dá um strike, alguma coisa, mas você sabe do que eu tô falando. Eu vou começar pelas menções dessa vez, que é o Inserts, o filme de 1975, que conta a história realmente da transição, olha aí, do cinema mudo pro cinema falado, mais uma vez. Só que dessa vez dos atores e diretores que não conseguiram fazer essa transição do mudo pro falado e caíram na indústria pornográfica. Então é um filme bem interessante mesmo, achei um filmaço, muito bom. Tem o Hardcore, de 1979, ele não é especificamente sobre a indústria, sobre filmagem e lançamento de filmes, mas ele é interessante porque ele é do Paul Schrader, acho que é assim que fala o nome dele, que foi o roteirista do Taxi Driver, do Martin Scorsese, e aqui ele escreve e dirige esse filme sobre um pai que está em busca da filha, que foi fazer um desses filmes adultos aí. Então, assim como ele mostra no Taxi Driver, né, é um filme sobre a sociedade relegando algumas classes ali para debaixo do tapete. Então só por isso vale muito a pena, esse filme tá aqui na lista. E um dos mais famosos, que é o Boogie Nights, né, não podia faltar, que ele conta sobre a ascensão e o declínio dos filmes da indústria pornográfica ali nos anos 70, a ascensão, e 80 o declínio. E ele traz ali o Mark Wahlberg, a Julianne Moore, o Burt Reynolds, tá, um grande elenco, e a direção do Paul Thomas Anderson. Enfim, vida de um lavador de pratos que decide entrar na indústria pornográfica. É um filmaço, muito bom mesmo. Todos os filmes dessa lista aqui são muito bons, não tô botando filme ruim aqui não. E o 10º filme, finalmente aqui pra fechar a lista, é o Lovelace, o filme sobre a vida da Linda Lovelace, interpretada pela Amanda Seyfried, que era uma garota comum que tava ali patinando no gelo, começou um romance, e foi convidada para gravar um filme adulto que se tornou o filme adulto mais famoso da história do cinema, que é o Garganta Profunda. E enfim, só com isso, eu acho que já fica a dica aí pra você ver o filme. Acho que ele é de 2013. E, nossa, é um filme muito interessante pra você pegar ali o auge realmente dessa indústria, né? Ali 1970, 71, por ali. Tá aí. Então é isso, ó. Eu falei que ia falar de 10 filmes aqui, falei de uns 40. Ainda peguei uma menção honrosa aqui, ó, pra você fazer a listinha completa. Já abre o bloco de notas, revê o vídeo, anota os filmes aí que eu indiquei, ou vai na mão mesmo, se você é moda antiga como eu. Uma cilada pra Roger Rabbit, de alguma forma, é sobre fazer filmes, né? Sobre fazer desenhos, apesar de extremamente fantasioso. Tem o Trovão Tropical, que também é muito fantasioso, mas que, nossa, é maravilhoso, né, esse filme. Cinema Paradiso, que é um clássico sobre fazer cinema, um filme totalmente ficcional, mas que muita gente se identifica com o que ele mostra ali. Tem o Que Viva Eisenstein, esse baseado em fatos mesmo sobre a vida do Eisenstein e como foi ele fazer todo esse cinema anti-imperialista e tal. Enfim, um grande filme que eu não vi ainda. Mas eu sei que ele é um filme bastante aclamado. Não sei se é bom, não posso te falar isso. E tem também A Vida e Morte do Peter Sellers. Isso eu gosto muito. Sobre ali o ator do Pantera Cor-de-Rosa, né, do original. E 2 filmes sobre o Forever Young, né, o ator que é pra sempre jovem, que morreu cedo demais, que é o James Dean. Teve o James Dean de 2001, que teve ali o James Franco, que é igual ao James Dean. E teve o Life, um retrato da vida de James Dean, que já é o Robert Pattinson na vida dele, né? Um conta a vida, mas em geral o outro um episódio ali, a amizade dele com o fotógrafo dele. Os 2 filmes se complementam bem demais. E se eu esqueci de algum, e se eu falei alguma besteira, e se, enfim, você quer sugerir uma pauta, qualquer coisa, vamos conversar aqui embaixo. Eu espero o seu like, o seu sininho, o seu compartilhar, o comentário, inscreva, não sei, já tô perdido aqui. Mas é isso, o vídeo já tá gigante, então vou me despedindo, um beijão e tchau!